Bom, e aí pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Se vocês não assistiram o último vídeo que eu postei sobre trabalho e energia, assistam esse último vídeo, eu vou linkar ele em algum lugar aqui. E ele é importante para essa aula, então deem uma olhada nesse vídeo antes de começar aqui. O assunto de hoje é sobre calor e temperatura. Então, qual que é a diferença entre os dois termos? Vocês conseguem pensar aí agora qual que é a diferença entre calor e temperatura? Bom, dá uma pensadinha aí. Enquanto isso, eu acho que quando a gente vai falar de calor, eu acho que talvez a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é fogo, né? Fogo é quente, então talvez isso seja calor. Mas será que é isso que é calor? Na verdade, calor é uma forma de energia, por isso que é importante ver a aula passada, que é sobre trabalho e energia. Energia é esse negócio que existe no universo que permite que coisas aconteçam. Sem energia no universo, as coisas não acontecem. Precisa ter energia para qualquer coisa que possa acontecer, precisa ter energia para gastar. Então essa energia, quando ela é conduzida de um lugar para o outro, a gente costuma dizer que é um calor térmico, uma energia térmica, que tem a ver com a temperatura das coisas, mas calor não é energia, calor não é temperatura, calor é energia. Essa energia no movimento entre os objetos. Aqui eu botei uma imagem que pode mostrar como que essa energia pode ser transmitida. Se a gente está esquentando uma panela, a gente coloca, vocês já viram aqueles fogões que não é fogo, você só coloca em cima de uma superfície e aí a panela esquenta? É porque o calor está irradiando da superfície quente e essa energia, essa energia está irradiando, a panela, a água pega essa energia, vai fazer uma convecção ali, uma troca de energia, a parte de baixo está ficando com mais energia e ela vai trocar com a parte de cima, e depois a parte de cima tem menos energia, elas vão ficar trocando e é por isso que ela esquenta, uma hora esquenta tudo. E aí se você estiver segurando uma panela que não é isolante, você vai sentir que essa panela está quente porque o calor está sendo conduzido da panela até a sua mão. Então, essas aqui são formas de a energia ser conduzida entre objetos. Bom, se calor é energia, o que é a temperatura? Deixei aqui a pergunta, mas já estou perguntando antes. Se calor é energia, o que é a temperatura? Botei aqui, então, o que a gente está acostumado a ver, A gente está vendo objetos que são sólidos, líquidos e gasosos. O objeto que por exemplo, o gelo. A temperatura do gelo é menor que a temperatura do vapor d'água. Porque a gente precisa aquecer o gelo para o gelo virar água e a água vira gás, vira vapor. Então a gente aumenta a temperatura e vai mudando de estado. Como que é? Por que isso acontece? É porque, de novo, assista um outro vídeo lá que eu comentei isso também. Mas é porque a gente está dando energia para o movimento, para as partículas que estão no objeto. Então, se a gente está dando energia para os átomos do gelo, eles começam a se movimentar mais. Eles se movimentam, uma hora eles vão ficando menos juntos. Coisas sólidas têm pouca energia ali nos átomos, porque eles se movimentam um pouquinho. Se a gente está dando energia, eles começam a se movimentar mais. Aí começa a ficar líquido. Se a gente continua dando energia, eles se movimentam cada vez mais. E aí vai mudando, vira sólido. Então, a temperatura tem a ver com isso, com o grau de agitação das partículas que estão ali. E como que a gente consegue fazer isso? A gente dá energia. A gente dá energia para as partículas que compõem os objetos. E aí eles começam a vibrar mais, porque eles estão tendo energia de movimento. De novo, vocês estão em outro vídeo lá, mas para coisas se movimentarem, precisa ter energia. Então o fogo consegue dar essa energia, que a gente chama de energia térmica, mas no fundo é energia. A gente separa energias para ficar mais fácil de estudar, mas toda energia é o mesmo conceito de energia. Não tem, o universo não vê diferença entre energia térmica, energia química, energia mecânica. Para o universo ele vê energia. A gente inventou essas separações para ficar mais fácil a gente estudar e falar de uma coisa ou outra, mas para o universo energia é energia. Então a gente consegue dar energia para as coisas através do fogo, por exemplo. O fogo transporta essa energia. Então se eu tacar fogo no gelo, o gelo vai derreter. Por quê? Ele está dando energia para os átomos, e os átomos que estavam meio paradinhos recebem essa energia e começam a se movimentar mais. E aí ele se transforma em líquido, se você der energia suficiente. Não só o fogo, Se a gente segurar, botei aqui uma imagem, nossa imagem térmica,
Porque a gente também tem calor, né? A gente é quentinho, assim, nosso sangue é quente, a gente é quentinho, a gente tá produzindo energia aqui. Se a gente segura o gelo, mesma coisa, a gente está dando energia pro gelo, o gelo pega essa nossa energia e da mesma maneira, ele começa a ter mais energia de movimento, as partículas que compõem o gelo, ele acaba derretendo. Então eu botei aqui pra gente ver a diferença, né? Porque só eu ficar fazendo assim com os meus dedos talvez não seja a melhor imagem. Então eu botei uma outra imagem aqui. Temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitadas elas estão, a gente associou essa maior agitação com o que a gente chamou de temperatura. Então, se uma coisa tá pouco agitado, aqui ó, essas três imagens, qual que é a diferença dessa primeira imagem, dessa segunda imagem, dessa terceira imagem? Isso aqui é uma representação de um objeto sólido, de um objeto líquido e de um objeto gasoso. É porque isso aqui eu tirei, tá parado, né? Mas isso aqui estaria se movimentando, isso aqui é como se fosse uma foto. Então é como se estivesse se movimentando pouco. Então as coisas sólidas, elas se movimentam um pouquinho, elas se movimentam ainda, nada está parado. Se movimentam um pouquinho, as coisas líquidas se movimentam um pouco mais, as coisas sólidas, gasosas, estão se movimentando por aí. Como é que a gente faz isso? A gente dá energia para o sólido, para o líquido, eu forneço energia para o sistema. Essa energia térmica, ela se transforma em energia de movimento. Da mesma forma, eu posso retirar a energia. Como é que eu vou pegar uma coisa que está gás e quero transformá-la em líquida? Eu retiro a energia, então eu vou retirar a energia das minhas partículas que estão se movimentando, retiro a energia para elas ficarem mais paradinhas e ir mudando de estado, voltar. Bom, um outro conceito que tem a ver com essa questão de energia das partículas é a questão que no universo existe uma coisa chamada equilíbrio térmico, que é a tendência do universo a tudo ter a mesma temperatura. E como a gente está falando de temperatura, temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, quando a gente está falando de equilíbrio térmico, a gente está querendo dizer, na verdade, um equilíbrio energético. A gente quer que as coisas tenham a mesma quantidade de energia. Então, se eu pegar aqui por exemplo, dois blocos. Gente, se eu estiver falando muito rápido, é porque eu acho que vocês podem pausar o vídeo, né? Vocês podem reassistir toda hora que vocês quiserem de novo. E qualquer dúvida, lembrando, só me perguntar. Então, se eu tenho um corpo A, que está com 80 graus Celsius, um corpo B, que está com 10 graus Celsius, lembrando que a escala de graus Celsius é uma coisa que a gente inventou. A gente inventou essa escala para a gente conseguir saber, quando eu viro para você e falar 20 graus, você tem uma noção dessa quantidade. Quando eu falo 100 graus, você tem uma noção de quanto é. Então, a gente inventa essas escalas térmicas, escala de temperatura. Então, se eu tenho um corpo A, que tem 80 graus Celsius, então ele está muito agitado, está mais agitado, as partículas que compõem o corpo A, elas estão mais agitadas do que as partículas que compõem o corpo B. As partículas que compõem o corpo B, elas estão menos agitadas. O que vai acontecer se esse corpo aqui, ao contrário, esse corpo aqui, o corpo A, está super agitado, ele encontra um corpo B que está menos agitado. O que vai acontecer? Não tenho coordenação motora para fazer isso. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Tem para pensar? E aí foi. O que vai acontecer é que se a gente botar elas em contato, igual eu falei, o universo tende a um equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é que se o corpo A tem mais energia do que o corpo B, a energia vai passar do corpo A para o corpo B. Porque o universo quer que tudo seja igual. O universo não quer ver uma coisa com muito ali, uma coisa com pouco ali. A tendência do universo é assim. Por que o universo é assim? Aí não dá pra saber. Mas o universo tem essa tendência de deixar as coisas em equilíbrio. Então, se uma coisa tem muita energia e encontra uma coisa com pouca energia, essa coisa com muita energia vai passar coisas para o que tem pouca energia. Então, o corpo A, que tem maior temperatura, vai passar energia, vai passar calor para o corpo B. O quanto que vai passar? Como que a gente consegue saber a temperatura final dos blocos? Se vocês tivessem que chutar aí, um corpo com 80 e um corpo com 10, qual que vai ser a temperatura final dos corpos? Bom, é a temperatura média entre os dois. Se um tá com 80 e o outro tá com 10, a temperatura final vai ser, eu vou fazer a média das temperaturas, vai ser 80 mais 10, que é 90, dividido por 2, porque são dois blocos. Então, 90 dividido por 2, 45. Então, se a gente deixar tempo suficiente esses dois blocos, a energia vai passar de um corpo para o outro, até os dois terem a mesma temperatura, que é
45 graus Celsius. Por quê? Porque temperatura é o grau de agitação das partículas, e essa agitação vem das energias das partículas, e o universo tende a que tudo tenha a mesma energia. Tudo tende a ter a mesma energia, tanto é que... desculpa, antes de falar isso que eu queria falar, a gente sente essas trocas, eu quero falar uma curiosidade. Aguenta aí que no final da aula vou falar uma curiosidade. Nós sentimos essas trocas, como que a gente consegue perceber que essas coisas estão trocando? É muito simples, se a gente pegar aqui, coloca gelo na sua mão. O que acontece quando você pega um punhado de gelo e coloca na mão? Você sente. O que você sente? O que é esse frio que você sente? Esse frio que a gente sente o gelo não está com uma temperatura menor que a nossa mão? Se o gelo está com uma temperatura menor que a nossa mão, a gente tem mais energia que o gelo, o que vai acontecer com a energia? O que a energia tende a fazer? A energia vai sair do nosso corpo para ir para o gelo. E é essa saída de energia da nossa mão que a gente chama isso de gelado, frio. Na verdade, essa é a ausência do calor. O calor está saindo de nós. Essa saída do calor a gente sente, machuca a gente. Quando a gente perde calor, a gente sente esse calor saindo. Então, o gelo vai pegar essa energia. Por quê? Porque as partículas do gelo, como tem temperatura menor, tem menos energia do que a nossa mão. Então, a energia vai fluir da nossa mão para o gelo. Da mesma forma que machuca a energia sair da gente, também machuca a energia entrar na gente, a gente receber muita energia. Então, se a gente estiver pegando aqui uma imagem de uma mãozinha segurando uma gota de lava, com certeza vai machucar a nossa mão. Por que a lava vai machucar a nossa mão? É meio óbvio que vai machucar, mas por quê? Porque a lava que está muito quente tem muita energia. Se a gente coloca na nossa mão uma coisa que tem muita energia, o que vai acontecer? Essa energia vai vir para a nossa mão, porque essa energia, o universo quer que tudo fique igual, tá vendo ali? Tocou numa coisa que tem menos energia, a energia da lava vai vir para a nossa mão. Essa energia a gente chama de temperatura, né? O grau de quão energético se está. Então a energia da lava vai vir para a nossa mão e a gente sente queimar por causa disso, porque a gente está recebendo muita energia. Se a lava tem uma temperatura muito alta, é porque as partículas que compõem a lava, elas estão muito agitadas, elas têm muita energia. Bom, e por último, a curiosidade que eu queria falar é que talvez alguém possa ter pensado por aí, se todo esse universo tende a que tudo tenha a mesma energia, uma hora tudo vai ter, né? Se o universo tende a que isso aconteça, uma hora isso vai acontecer. E realmente, uma das maneiras como os cientistas acham que o universo pode acabar, que o universo vai acabar eventualmente, existem várias teorias de como que o universo vai acabar, vocês podem pesquisar mais a respeito disso, vocês podem me perguntar também, mas o universo vai acabar eventualmente. Uma maneira que ele pode acabar é o que os cientistas chamam de a morte térmica do universo. Por que a morte térmica do universo? Não, porque o universo ele é cheio de coisas que estão acontecendo. Estrelas, o nosso Sol, uma estrela média, nem é muito grande, mas é uma estrela que ela tem energia. E não só como o Sol, existem bilhões e trilhões de outras estrelas por aí. Existem bilhões de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então essa energia está dispersa pelo universo. O que o universo tende a fazer? Reequilibrar tudo. O universo quer que tudo tenha a mesma energia. No final do universo tudo vai ter a mesma temperatura. O universo tende que isso aconteça. Então a gente está vivendo num momento muito importante do universo, que é quando as coisas ainda estão acontecendo, ainda há essas diferenças de energia para acontecer, as estrelas ainda conseguem se formar, porque uma hora elas também vão morrer, assim como tudo no nosso universo também vai acabar. Quando isso acontecer, nada mais vai acontecer, porque não vai ter mais energia, o universo vai ter estabelecido um equilíbrio. É isso que o universo quer, ele quer um equilíbrio, que tudo seja igual. Quando tudo estiver igual, mais nada vai acontecer. Mais nada vai acontecer para sempre. Mas calma, não se preocupe. Você não vai ver isso acontecendo. Porque a estimativa é que isso aconteça daqui 10 elevado a 100 anos. 10 elevado a 100 anos, eu tentei contar aqui, não sei se tem exatamente 100 zeros. É para ter 100 zeros, se eu contei certo, mas eu não sei, foi meio rápido assim. Porque eu imaginei que ninguém ia querer contar também. Daqui 10 elevado a 100 anos. A idade atual do nosso universo, desde o momento que o universo começou a existir até agora, é de mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Que é, aqui ó, botei a quantidade de zeros pra gente ver a diferença. Então, desde a existência do universo até hoje, só se passaram
isso aqui de anos. Para o universo ter a morte térmica, é daqui 10 elevado a 10. Então, são muitos milhões e milhões e milhões e milhões, milhões, trilhões de anos. A gente não vai ver isso acontecer. Bom, gente, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!